Olá pessoal, tudo bem? Agora nós vamos falar sobre as alterações fisiológicas na gravidez. Desse tema eu não lembro exatamente se tinha alguma questão, mas eu acho que é importante saber assim, o que aumenta, o que diminui e o que se mantém, né? Os principais parâmetros, assim. Começando aqui, a gente tem que observar que as alterações da gravidez ocorrem por alterações hormonais, né? É, pelo próprio fator mecânico, né, do feto, e o próprio feto influencia. A gente tem que lembrar a placenta, né? A placenta ela tem três funções principais, que são as trocas gasosas, né? CO2 e oxigênio entre o feto e a mãe, o transporte de nutrientes, excreção de metabólicos e a produção de hormônios, né? Os principais é o HCG, hormônio gonadotrófico coriônico, o lactogênico placentário, os esteroides sexuais, que é estrogênio e progesterona principalmente. Então, a gonadotrofina coriônica ela é produzida pelo sincisto trofoblasto. É, ele tem duas subunidades, a alfa e a beta. Né? A alfa é a subunidade comum entre FSH e LH. Por isso que quando faz o teste de gravidez é o beta-HCG, então é a subunidade beta que é específica, tá? Deixa eu ver aqui mais importante. O hormônio lactogênio placentário. Ele tem propriedades da prolactina, também é estruturalmente semelhante a ela. Isso aqui é importante. É o lactogênio placentário, se perguntar lá, quem que é o hormônio responsável pelo aumento da resistência periférica à insulina? É o lactogênio placentário aqui, ó. É responsável pelo aumento da resistência periférica materna à insulina, o que aumenta a disponibilidade de glicose para as necessidades do feto. Isso aqui a gente vai ver mais pra frente, isso é importante que por que a gestante tem um maior risco de ter diabetes gestacional? Justamente porque ela tem fisiologicamente um aumento da resistência periférica à insulina, justamente para ter mais disposição na corrente sanguínea para ir para o feto mais glicose. Isso aqui é bom vocês lerem só, eu não lembro, acho que ela não pediu assim para citar, eu acho que não tem isso, mas é importante as funções da progesterona produzida pela placenta e pelo estrogênio. Né? Então, por exemplo, funções da progesterona, facilitar a implantação, manter aqui a essência do miométrio, né? Isso aqui são as funções da progesterona e as funções dos estrogênios. Também é importante. Agora, nós vamos entrar em cada sistema, né? Em cada sistema do corpo materno, para a gente ver as alterações. Então, sobre o sistema circulatório, uma coisa que tem que guardar, que aumenta o volume sanguíneo. Então, aumenta o volume cardíaco, né? O volume de sangue circulante. Ou seja, uma hipervolemia. Né? Por que aumenta? Justamente por conta que as necessidades sanguíneas tá aumentando. Eu gosto de falar assim, que tudo é por dois, né? Então, tipo assim, é pela mãe e pelo feto. Então, algumas coisas vão diminuir, mas a maioria das coisas vão aumentar, justamente porque precisa de sangue para dois, precisa de oxigênio para dois. Então, a maioria das coisas vão aumentar. Justamente, então, as necessidades sanguíneas aumentam. Há um comprometimento do retorno venoso, que a gente vai ver justamente pela compressão de vasos, né, que o próprio feto faz, e as perdas esperadas no parto. Então, no parto ela vai sangrar, então por isso há um aumento também. Ou seja, há um aumento do volume plasmático e aumenta também os eritrócitos, né, as hemácias. Só que o aumento do volume plasmático é maior do que o aumento dos eritrócitos, e por isso ocorre uma hemodiluição, a gente chama de anemia fisiológica. Isso também é importante saber. Em relação aos efeitos da hipervolemia, ocorre queda da pressão, né?
a pressão diminui, eu vou explicar por quê que isso acontece logo mais. Aqui, o débito cardíaco aumenta, se o volume, o aumento da volemia vai aumentar a frequência cardíaca e vai aumentar o volume sistólico, justamente por conta dessa equação. Lembrar que a grávida ela está num estado de vasodilatação generalizada, acho que isso é importante também, e a pressão diminui. Por que a pressão diminui? Porque diminui a resistência vascular periférica e a diminuição da resistência vascular periférica é muito mais acentuada do que o aumento do débito cardíaco, porque o débito cardíaco aumenta, porque aumenta o volume. Só que diminui muito mais a resistência vascular periférica. Por que isso diminui tanto? Vocês vão ver porque é por conta da placenta. Inclusive, um dos mecanismos, na verdade, o principal mecanismo da hipertensão gestacional é por conta que não ocorre essa diminuição adequada da resistência vascular periférica. Entendeu? Então, isso vai ser um mecanismo que vocês vão estudar em hipertensão gestacional, em quadros de eclâmpsia. Em relação ainda ao sistema hematológico, como eu falei, ocorre um aumento da volemia, só que o aumento da volemia é maior do que o aumento de eritrócitos. Com isso, vai acontecer o que a gente chama de anemia dilucional. Portanto, o valor de hemoglobina, os valores de referência de HB na gestante são menores, entendeu? Vai ver um aumento de leucócitos, então vão ver leucocitose, tá? As proteínas inflamatórias estão aumentadas, PCR e VHS. Em relação às demandas de ferro, elas estão aumentadas. Só recapitular, a massa eritrocitária, ela está aumentada também, porque aumenta. Só porque a volemia aumenta maior, o que dilui os eritrócitos, entendeu? A concentração de hemoglobina, então, vai ficar diminuída. E há um aumento das demandas de ferro, justamente pelo consumo pela unidade de ferro placentária. Então, assim, o feto precisa de ferro também, né? Então, aumenta as demandas de ferro. Então, a gente já falou, a massa eritrocitária, concentração de hemoglobina, leucócitos, tá. E plaqueta, plaquetas. Ocorre uma diminuição do número de plaquetas, né, devido à hemodiluição e consumo por coagulação no leito útero-placentário. Então, plaquetopenia, a gente fala em plaquetopenia quando diminuir abaixo de 100 mil na gestante. Os fatores de coagulação estão aumentados. Esse é um outro... Eu falo assim, que a gestante ela tem 3 estados. É bom a gente lembrar. O estado diabetogênico, o estado de hipercoagulabilidade e um estado de vasodilatação generalizada, justamente por conta da resistência vascular periférica diminuída. Então, os fatores de coagulação estão aumentados, exceto o 11 e o 13. Então, decorar as exceções sempre é bom por isso, tá? Então, exceto o 11 e o 13. Fibrinogênio, dímero, tem valores aumentados. Atividade fibrinolítica está reduzida. Então, aumento dos inibidores e ativadores de plasminogênio, resistência à proteína C ativada e diminuição da proteína S. Tudo isso levando a um estado de hipercoagulabilidade. Justamente pensando que, tipo assim, ela vai perder muito sangue, né, no parto. Então, ela tem que, né, coagular tudinho para, inclusive, uma das causas, vocês vão ver lá na parte, se eu não me engano, de abortamento. Uma das causas no abortamento, na aula de abortamento, vocês vão ver que os 3, se eu não me engano, os 4 S's lá, um deles é um problema na hipercoagulabilidade, tá? Um deles é esse problema um problema na coagulabilidade, ou seja, a coagulabilidade não está adequada. Porque o fisiológico está hipercoagulabilidade. Aí tem fatores de risco, justamente por conta dessa hipercoagulabilidade, a gestante tem o maior risco de desenvolver trombose, né? Isso aqui são compressão das veias pélvicas por conta do feto, inclusive a posição mais adequada é o decúbito lateral
esquerdo, justamente porque a compressão das veias pélvicas pode levar a hipotensão, hemorroidas, varizes, né? Em relação ao coração, o que a gente tem que saber do coração? O que altera? O coração da gestante ele vai estar aumentado, tá? O coração vai estar aumentado na gravidez devido à hipertrofia do músculo, né, cardíaco. Essas alterações comuns, lembrar extrasístoles ventriculares e taquicardias paroxísticas supraventriculares, são alterações também fisiológicas. Em relação da hipófise, ela fica maior, né, aumenta o tamanho da hipófise. Deixa eu ver aqui. Ah, tá. Em relação ao metabolismo, a gente tem que lembrar que na primeira metade da gravidez é uma fase anabólica, ou seja, o aporte energético vai para a reserva materna, e na segunda metade, que é para o neném ganhar peso, o aporte é uma fase catabólica, né? Então de quebra. O aporte energético são direcionadas ao feto. A questão do peso gestacional, qual que é o aumento do peso, isso aqui eu acho que não tem que decorar, não. Acho que não cai na prova, não. Isso aqui é o que nós falamos. Aqui, ó. A gravidez é um estado diabetogênico porque a sensibilidade à insulina está reduzida. Ou falando de outro modo, isso aqui é danado para algumas pessoas confundirem. Sensibilidade à insulina reduzida ou aumento da resistência periférica à insulina. Entendeu? Aumenta a resistência periférica, é a mesma coisa de diminuir a sensibilidade à insulina. Por isso que a gravidez é um estado diabetogênico. Por isso que lá no pré-natal tem que fazer as dosagens, né? Fazer os exames de glicemia em jejum, TOTG, em alguns casos, né? E pode haver glicosúria, então, sem diabetes mellitus gestacional, tá? Viu glicose na urina da gestante. É preocupante? Não, aí tem que... porque pode acontecer, tá? Alterações na pele, né? Essas alterações aqui na pele. Ah, tá. O esqueleto muda, né? Justamente pensando no parto. Então, ocorre uma embebição gravídica, que é tipo um relaxamento das articulações e com acúmulo de água, tá? As articulações da bacia óssea, né? Ela apresenta maior elasticidade, aumentando a capacidade pélvica, porque justamente no parto, isso daqui vai sofrer, né? Afastamento e tudo mais. Com isso, leva a essa posição típica da gestante, né? Hiperlordose e hipercifose, a marchancerina. Ah, tá. Em relação ao sistema digestório, isso aqui também é importante. Sempre pensar que tudo vai... a maioria das coisas vão estar reduzidas. Então, o trânsito intestinal vai estar reduzido, o relaxamento do esfíncter esofágico anterior, só que acho que ela queria colocar inferior, e redução do peristaltismo, né? Isso aumenta o refluxo. Quando vocês forem estudar em gastro no 5º período, vocês vão estudar refluxo. O mecanismo do refluxo é justamente o relaxamento do esfíncter esofagiânico inferior, ou hipotonia do esfíncter. Isso leva à pirose, né? Pirose e regurgitamento. Diminuição da motilidade do estômago, vesícula e intestino, que vai levar à constipação, né? Sensação de cheio. Diminui a secreção ácida, tá? Hipotonia da vesícula favorece o surgimento de colilitíase. Também isso aqui é importante. Hiperplasia gengival. O sistema respiratório também é importante. Lembrar o que altera e o que não altera, o que se mantém, o que diminui e o que se mantém em relação ao respiratório. Lembrar que a capacidade vital não se altera e nem a frequência respiratória. O que aumenta? O volume corrente, ele aumenta, ou seja, ela inspira mais O2, a PO2 vai aumentar, né? E diminui o quê? A capacidade residual funcional, né? Então, a ideia é diminuir a PCO2 e diminui também o bicarbonato sérico. Por isso que na gravidez é comum
a alcalose respiratória compensada. Vocês vão ver isso também em nefro. Inclusive, eu estou estudando isso agora, que é acidose metabólica, alcalose metabólica, todas essas alterações de pH no organismo. E na mulher grávida, ocorre alcalose respiratória compensada. Em relação ao sistema urinário, o que a gente tem que pensar? Naquela mesma ideia, que ela está fazendo tudo por 2. Então, eu tenho que aumentar a taxa de filtração glomerular, vocês também vão ver em nefro. A taxa de filtração glomerular vai estar aumentada. Diminui ureia e creatinina. Pode ocorrer glicosúria fisiológica, tá? Ela tem uma menor capacidade de concentrar a urina. Vocês também vão estudar isso em nefro. Aqui, ó, tá vendo que os valores de ureia e creatinina são menores, tá? Então, é basicamente isso, assim, eu não lembro como forma eu falei, se tinha alguma questão específica de alterações fisiológicas na gravidez. Eu acredito que caiu pouco, mas é bom ler tudo várias vezes para vocês terem uma noção justamente isso do que aumenta, do que diminui, do que se mantém, entendeu? A maioria das coisas aumenta, justamente porque ela é tudo por 2, para o neném e para a mãe, né? E lembrar sempre daqueles casos, que eu acho que é a parte mais importante, que é os estados da gestante. Porque isso tem repercussões. Um estado diabetogênico, ou seja, ela já tem uma predisposição a diabetes, por isso que tem que investigar. Ela tem um estado de hipercoagulabilidade, né? Por isso que ela tem maiores chances de ter trombose, de ter essas questões, e também isso vai fazer diferença lá no parto e no sangramento de aborto, no controle do sangramento para depois do parto. E o estado de vasodilatação generalizada. Isso também vai fazer diferença em relação à hipertensão gestacional que pode ser desenvolvida. No mais é isso, qualquer dúvida estou à disposição.